Com muita alegria que eu saúdo com a paz do Senhor os nossos amigos, irmãos e irmãs do Portal Escola Dominical. Temos o prazer de dar início a mais uma análise e abordagem do trimestre, agora neste segundo trimestre de 2018, que tem como tema cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Aqui ainda não estamos de posse da revista, por isso estamos aqui apresentando a imagem da capa da revista, que os irmãos vão poder saber um pouco mais sobre ela na primeira aula, né, Carol? Na primeira aula, onde será feita a análise também da capa da revista. Temos aqui conosco, mais uma vez, os irmãos abrilhantando a nossa abordagem. Eu queria que eles se apresentassem e saudassem os irmãos do Portal Escola Dominical. Pastor Alexandre. A paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor aqui para os companheiros. Mais uma gravação, de análise e abordagem do segundo trimestre de 2018 e uma satisfação de estar com os irmãos aqui para podermos debater esse importante tema aí, bem atual nos dias que nós vivemos, dias de inversão de valores, para o cristão saber realmente o que é certo e o que é errado na conduta cristã. Amém. Seja muito bem-vindo. Pastor José Serafim. Saudar nossos amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Deus nos deu mais essa oportunidade de nos reunirmos hoje para fazermos a abordagem do segundo trimestre, que trata de um assunto de uma grande relevância. Até mesmo o cidadão não cristão, mas por uma questão de ética, de educação, deve observar esses princípios. Se a pessoa não salva, deve muito mais ao cristão. Não é apenas uma ética cristã, é uma ética cidadã. E o cristão é cidadão de bem, portanto deve observar todas as éticas. E nós iremos estudar todas elas no próximo trimestre. E hoje faremos uma abordagem, um esclarecimento aproximado do que será todo o estudo no próximo trimestre. Deus abençoe. Obrigado. Quero saudar os amigos e irmãos do Portal Escola Dominical com a paz do Senhor. É realmente muito importante esse trimestre que nós iremos estudar. São 15 anos que nós não estudávamos esse tema e é de relevância muito grande, Se fala muito em ética, em falta de ética, como foi dito aqui pelo pastor José Serafim. Até mesmo os incrédulos reclamam pela ética. Então é bom sabermos o que é a ética. Eu ia pedir para o senhor já começar exatamente nesse ponto que o senhor abordou. O senhor fala assim para nós, primeiramente, o que é ética, o que é ética cristã também. O título do nosso trimestre fala valores cristãos, confrontando as questões morais de nosso tempo. Então, nós já vemos que a ética está relacionada com a moral e a ética está relacionada com valores. O que é um valor? O valor é aquilo que vale, algo que tem valor, algo que é apreciado, algo que é buscado. E a ética é a parte da filosofia que estuda a conduta ideal do indivíduo. Então, a conduta do indivíduo, o que ele deve fazer, o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o mal. É isso que trata a ética. Qual deve ser o comportamento das pessoas. E quando nós falamos em ética, naturalmente nós temos de falar, e aí que vem o grande problema dos dias de hoje, e que não vem de hoje, que vem lá do Jardim do Éden, é a questão de que quem diz o que é bom, o que é mal? Quem diz o que é certo ou o que é errado? E quando nós vamos às Escrituras Sagradas, nós descobrimos que quem deve dizer o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, é o Criador de todas as coisas. Deus fez o homem com a capacidade de saber o que é bom e o que é mal. É o que nós vemos lá em Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está
a demonstração de que o bom e o mal, o certo e o errado, é determinado por Deus. A Bíblia diz: ordenou o Senhor Deus ao homem. Então ele determinou que o homem não poderia comer da ciência do bem e do mal. Então, se ele comesse, ele faria o errado, faria o mal, praticaria o mal. Então, o mal é aquilo que é transgressão a Deus, a ordem divina. O bem é aquilo que é feito de acordo com a vontade divina. Então, é Deus quem determina o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E vem aí toda a diferença com relação à ética. O homem no pecado, querendo deixar Deus de lado, ele cria várias éticas, vários comportamentos, que ele diz o que é certo, o que é errado. Só que não é isso que foi estabelecido por Deus. E a ética cristã é exatamente a ética, o comportamento de acordo com as Escrituras. Por isso que eu digo, a gente pode chamar tanto de ética cristã, como de ética bíblica. Inclusive até os inimigos da ética cristã, eles costumam dizer que o mundo está preso aos valores judaico-cristãos. Por que judaico-cristãos? Porque são os valores bíblicos. Então, na verdade, o homem rebelde contra Deus não quer se submeter às regras estabelecidas por Deus. E como Deus deu livre-arbítrio ao homem, o homem pode, se quiser, transgredir as regras divinas, mas responderá por isso. É por isso que nós vamos ter um juízo final. O juízo final é a prestação de contas. Quem quis desobedecer a Deus sofrerá as consequências. Então, a ética é a conduta ideal do indivíduo. E a conduta correta do indivíduo é aquela estabelecida por Deus. E é a palavra de Deus, que é a verdade, que nos diz o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Então, ética é a conduta ideal do indivíduo. E a ética cristã, e Jesus é o exemplo sublime da ética, porque é o homem perfeito, é o homem conforme a vontade de Deus, é o comportamento, é o exemplo que nós devemos seguir. E as Escrituras testificam dele. Então, a ética cristã é o comportamento que deve ser feito pelo homem, deve ser exercido pelo homem, de acordo com a palavra de Deus. É por isso que no cremos da nossa declaração de fé, o item 1 diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, nós cremos na Bíblia, porque ela é a verdade, e fazemos o que a Bíblia manda. E em fazer o que a Bíblia manda, eu estou seguindo a ética cristã. Não, deixa eu ver um comentário. Doutor Calamuruz explicou com muita clareza o que é uma ética cristã. Mas o importante é a pergunta, não é o que diz a Bíblia, mas o que diz a ética cristã. Como já dissemos no princípio, a ética é um dever de todo ser humano. O cristão deve estar muito acima de tudo isso. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 31, Jesus recomendou: não façais aos homens aquilo que não quereis que os homens vos façam. Aquilo que dói em mim, dói no meu próximo. Posso dar alguns exemplos. É comum ver uma pessoa jogar lixo na rua, jogar lixo pelo vidro do carro. Alguém chupa uma bala e joga no chão o papel da bala, outro joga até massa de cigarro, ponta de cigarro, entope bueiro, quando chove todos sofrem as consequências, reclama depois das ruas ruins, sujas, esburacadas, porque a sociedade contribui para isso. Então, ética, tudo isso é uma questão de ética, respeitar a sociedade da maneira como eu quero ser respeitado. Em todos os lugares, se tiver numa condução, não ouvir um som que para mim é bom, mas para quem está do meu lado pode não ser. Então, isso é ética, respeitar a pessoa que está do meu lado. Além de ética cristã, é uma ética que abrange uma responsabilidade social. E o cristão deve estar acima, porque é o que disse Jesus: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus.
Então, a ética do cristão tem que ser exemplar, acima da ética comum. Se fica mal para alguém não cristão, para o cristão muito pior. Eu queria só fazer um comentário, né? Essa primeira questão da nossa abordagem é bastante importante, porque até o pastor José Serafim citou aqui alguns pontos da ética humana, né, pastor? Sim. Sobre jogar lixo, assim por diante, né? Todo conceito ético, ele tem os seus prós e os seus contras, com exceção do de Deus, que ele só tem prós, né? Porque é a vontade de Deus. Agora, a gente só tem que tomar um cuidado que a ética humana, ela tem que parar a partir do momento que ela fere a ética de Deus, né? Porque nós estamos enfrentando um tempo hoje em que os valores humanos também têm se confundido, né? Então, os valores morais, como nós vamos falar mais um pouquinho para frente, eles têm confundido e o conceito ético humano também tem modificado, né? Então, vai ser bastante importante essa lição para que nós entendamos que o conceito da ética moral humana, ele tem bons princípios, mas nós devemos segui-los até o momento em que ele não fere a ética de Deus, né? A ética cristã. E eu queria que o nosso irmão Alexandre falasse um pouquinho para nós exatamente a relação entre salvação e ética cristã. Tem um versículo na Bíblia aqui em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Essa relação entre salvação e ética cristã, eu posso usar essa palavra apegar-se-á, né, doutor? Porque no original significa fundir. O marido e a mulher se fundem, se tornando uma só carne. E a salvação com a ética cristã, a relação é extremamente íntima, né? Porque se o indivíduo não se comportar de acordo com a palavra de Deus, respeitando o que diz a palavra de Deus, sendo ético, né, com certeza ele vai perder a salvação, né? Ele tem que obedecer os mandamentos, tem que obedecer a palavra de Deus, viver o que a Bíblia diz para o cristão viver, para que ele tenha a salvação garantida. A salvação, o processo de salvação, ele não é uma vez salvo, salvo para sempre. É um processo contínuo até a glorificação. Justificação, santificação e glorificação. E esse processo de santificação é justamente isso. É um processo progressivo que o indivíduo vai se tornando cada vez mais santo, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo as normas que Deus estabeleceu, né? Que é a conduta ideal, como o doutor disse. A conduta ética cristã nada mais é do que a conduta ideal do cristão, ou seja, a conduta do salvo tem que ser obedecer à palavra de Deus. Então eu posso usar essa palavra, tem que ser extremamente íntima, né? Uma pessoa que não respeita a ética cristã, com certeza ela perdeu a salvação já. Amém, isso mesmo. Não sei se os irmãos se lembram, uma aula desse primeiro trimestre, eu comentei sobre o caso de uma festa que teve na empresa, que era uma festa que o tema era carnaval, se lembram? Né? Então, assim, segundo os conceitos éticos humanos, justamente eu faltar naquela festa, eu estava rompendo ali, né? Eu estava sendo uma pessoa que não se associa, que não tem comunhão com as outras pessoas da empresa. Mas eu sabia que, segundo a ética de Deus, eu não deveria estar ali. Você não devia ter comunhão mesmo. Exatamente. Não há comunhão. Não há comunhão, né, pastor? Então, esse tema ele é muito importante, irmãos, para a vida do cristão. Em cima disso que você falou aí, né? O Samuel, eu tenho um filho de 13 anos que na sexta-feira, quando é o carnaval, não porque eu mandei, não porque a mãe dele mandou, mas porque ele tem uma ética cristã, ele falta na escola, ele não vai. Ele fica em casa, eu falei, vou fazer o que lá? É carnaval. Exatamente, é isso mesmo. Claro, pastor. O nosso presidente, o irmão Humberto, dizendo que achou que faltou com uma ética social não comparecendo àquela reunião. Eu acho o contrário, viu, irmão Humberto? Eu acho que seus colegas que deviam ter ética e respeitar seu ponto de vista. Exatamente. Porque se eu não respeitar aquilo que pensa o meu companheiro e quiser forçá-lo a participar daquilo que eu participo, porque eu gosto, é eu que sou eu que estou falando com a ética. O que eu gosto, que eu aprecio, eu participo. Aquilo que eu acho que para mim não é bom, eu tenho o direito de me recusar e tem que ser respeitado. Isso é uma ética social. Bem colocado, pastor. Agora tem um detalhe, né? A ética humana ela é flexível.
né? Depende da situação, ela tem variações, né? Mas nós sabemos que nosso Deus não tem sombra de variação, né? Amém. A ética dele, ela é firme, porque é a verdade, né? E, irmão, pastor Serafim, por gentileza, fala um pouquinho para nós qual a relação de ética cristã, ideologia de gênero e direitos humanos. Muito bem. Ideologia de gênero fere frontalmente toda a ética cristã e até a ética social. Ora, dizer que uma criança nasce nem homem nem mulher, nasce uma coisa, nós estamos desvalorizando o ser humano, reduzindo ele a um objeto. Então, nasce um menino com todos os órgãos genitais, internos e externos, masculinos, ele é homem. Nasce uma menina com todos os órgãos genitais externos e internos, feminino, é uma menina. Dizer que ele é um gênero, é uma coisa, que é ele que vai decidir, é uma violação ao seu direito de ser aquilo que ele é, aquilo que Deus lhe fez para ser. Então, essa ideologia de gênero falta com a ética social, com a ética cristã, falta com a, me desculpe a expressão pesada, falta com a educação, com senso de responsabilidade. Não é a sociedade que vai impor numa criança, você é uma coisa, você é, e como nós vimos aí o esforço que alguns ativistas fizeram, colocando na mão dos meninos, brinquedinho de menina, bonequinha e brinquedos próprios para menina, e fazendo vice-versa, isso é violação ao direito dessa criança, de ser o que ele é, naquilo que ele nasceu para ser. Se quando ele se tornar adulto, quando ele estiver agindo por sua própria consciência, ele tiver um desvio de conduta, aí foi ele que escolheu, ele que optou, nós não concordamos, mas respeitamos. E ele arcará com as consequências da sua decisão. Mas aí foi ele que decidiu, não foi a sociedade que impôs. Então o menino deve ser criado como menino, como homem, ter atitude de homem, porque ele é homem. E a mesma coisa a menina, deve ser tratada como uma menina, se vestir como menina, e se comportar como menina. Se depois de adulto, ou influenciado pela sociedade, ou porque acha que deve ser assim, porque nascer homossexual ninguém nasce. Eu procurei ler sobre a opinião de alguns especialistas no assunto, se dentre 1 milhão de pessoas que nascem, pode nascer uma com algum problema de desvio. Mas aí é fácil o médico pediatra examinar, perceber qual é a maior tendência dessa criança. Se ele nasce, digamos, com 2 órgãos, masculino e feminino, o médico vai ver qual é a sua maior tendência, tirar os órgãos do contrário, e ele então vai ser aquilo que ele tem a maior tendência, homem ou mulher. Mas impor ideologia de gênero, me desculpe, senhores, mas isso é, além de ser falta de ética, isso é diabólico, isso é do anticristo. Deus fez homem e mulher, definido. O homem nasce homem. Isso é tão natural que nós vemos, isso repercute em todos os sentidos. Até o homem, o menino, quando começa a crescer, a sua voz modifica. Uma voz grossa, voz de homem. As meninas têm voz de menina, voz de mulher, uma voz mais fina, mais delicada, mais de mulher. É a própria natureza que faz isso. E depois querer dizer que é natural um homem se comportar como mulher, ou mulher se comportar como homem, isso não é natural, isso é uma aberração, isso é contraria a natureza. Mas se a pessoa optou, ele responderá pela sua opção. Mas nós, a sociedade, impor é falta de ética. Direitos humanos, que foi outro assunto que o nosso presidente me passou, nós estamos vendo esse direito humano totalmente deturpado. O que é direitos humanos? É aquilo que naturalmente o cidadão deve ter. Eu só quero ter lá um advogado, né? E ele é maior autoridade que eu nessa área, mas me parece que o primeiro direito humano é o direito à vida, não é isso? Todo cidadão tem direito à vida. Já fere a ideologia do aborto.
porque nós não estamos dando direito à vida daquele serzinho que se forma no ventre da mãe, violando o seu direito enquanto ele ainda é totalmente indefeso. Segundo direito, que me parece que é fundamental, é o direito de ir e vir sem ser importunado, né? Direito à liberdade, ir e vir sem ser importunado. Esses são direitos humanos. Mas os direitos humanos que temos visto no Brasil, não sei no exterior, se outros países agem da mesma forma, eu posso dizer o que se passa aqui no Brasil, é um direito humano unilateral. Tem direitos humanos o malfeitor, o bandido. Ele mata, ele estupra, ele entra numa casa, desrespeita, violenta essa casa, na frente do chefe da família ele violenta a mulher, violenta os filhos com uma arma na mão. Quando ele vai preso, vai uma equipe de direitos humanos dar a ele assistência. Mas a família que foi violada, ninguém procura. Não vai um psicólogo, não vai uma assistente social, não vai saber se tem prejuízo que o governo possa reparar, porque o governo tem responsabilidade. É do dever do governo garantir a segurança do cidadão, mas não garante coisa nenhuma. Então quem tem assistência é um malfeitor, e não um cidadão de bem. Aliás, até me vem a lembrança, dentre os inúmeros casos que nós temos de violência no Brasil, quando 3 bandidos menores sequestraram uma dentista em Santo André, tomaram o cartão dela e foi no banco tirar dinheiro, tinha só R$30, e porque tinha só R$30, puseram fogo nela viva, ela morreu queimada, e os 3 assistindo ela morrer queimada. Resultado, essa dentista era que cuidava da família, ela era responsável, qual é o nome? Ela era arrimo de família. O pai dela, um cidadão de 65 anos aposentado, vivia sob a custódia da filha. A família não teve nenhuma assistência, ele teve que vender alguma coisa na rua para sobreviver, porque não recebeu nenhuma atenção de nenhuma autoridade. Onde estão os seus direitos humanos? Que direitos humanos são esses? Deus tenha misericórdia do Brasil, e que possamos acordar e que haja realmente direitos humanos. Eu até acho que é correto, sim, dar uma assistência ao bandido, ele pode ter um desvio de conduta, ele pode ter uma má formação, e pode ter uma assistência para poder se ressocializar, se tornar um cidadão de bem, futuramente útil à sociedade, mas não é isso que estamos vendo, não. Ele fica 3 meses em uma casa de custódia, lá aprende com os colegas alguma arte mais sobre o crime, e sai de lá e vai praticar mais crime. Na minha visão, cidadão brasileiro, que sofre também as consequências de todos esses absurdos, eu penso o seguinte: doutor Caramuru, se eu estiver errado, eu aceito a sua observação. Se nós tivéssemos uma prisão, não 3 meses, uma prisão, prender o cidadão, não misturá-lo aos criminosos profissionais, ter uma separação, sim, e ele ser obrigado, não é se ele quer, não é opcional, obrigado a estudar, obrigado a aprender uma profissão. Quando ele estiver terminado seu estudo e uma profissão, em condição de exercer uma profissão, aí ele vai sair de lá para trabalhar, e ele fica bem dito: você hoje tem condição de trabalhar, tem condição de ganhar sua vida. Se você voltar a praticar o crime, a lei será mais dura. Na minha visão, daria nele um ponto final. E eu sei que isso não é um negócio polêmico, mas é o que eu vejo, é o que eu penso. Só lembrando que recentemente aquele general Augusto Heleno, que liderou as tropas do Brasil no Haiti, ele disse assim: os direitos humanos têm que ser em primeiro lugar para os humanos direitos. Muito bem, é verdade. Só fazendo um comentário rápido sobre a ideologia de gênero, aí o pastor Serafim falou da questão física, mas nós temos que levar em conta também a questão psicológica. Já foi provado cientificamente que a mulher é diferente do homem, né? Psicologicamente. Só se pegarmos um exemplo rápido aqui, eu vou falar de mim e da minha esposa, né? Se você pedir para eu fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eu já me perco.
A Margarete mexe a panela e faz 4, 5 coisas ao mesmo tempo e faz com excelência. Vai um homem fazer isso, então, não só a questão física, a questão psicológica, né? A mulher é diferente do homem. Tudo isso está acontecendo, irmãos, porque ao longo da história da humanidade, os valores éticos cristãos, e éticos de Deus, mesmo antes de Cristo, eles sempre influenciaram de alguma forma a ética humana. E nós vemos aí um trabalhar do inimigo em fazer isso retroceder. Todos aqueles valores que foram incluídos na ética humana ao longo da história estão sendo aí atacados nesses últimos tempos que nós vivemos. Por isso também mais uma importância de nós estarmos meditando nesse tema. Eu queria pedir para o irmão Caramuru falar um pouquinho para nós sobre o que diz a ética cristã sobre o aborto, a eutanásia e o suicídio. O pastor José Serafim já falou aqui que o primeiro direito humano é o direito à vida. É o direito à vida. Porque sem vida não há nenhum outro direito. E a Bíblia é bem clara com relação à vida. Se nós formos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, no cântico de Ana, que esses cânticos são cânticos proféticos, portanto, a pessoa estava falando não dela mesma, era o Espírito Santo que inspirava a falar. Então é o próprio Deus falando através de Ana. É dito o seguinte: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Além de ser o primeiro direito fundamental da pessoa humana, a vida é um dom de Deus, e um dom que Deus não entrega a ninguém. É Deus quem tira a vida e a dá. Então, qual é a lógica da ética bíblica, da ética cristã com relação ao aborto? O aborto o que é? É uma interrupção da gravidez antes do 6º mês, quer dizer, é uma interrupção da gravidez, porque a partir do 6º mês a gente tem parto prematuro, né? Mas antes do 6º mês nós temos um aborto, que é a eliminação, o assassinato de um ser vivo antes do seu nascimento. Então é uma morte provocada. Logicamente que eu estou falando do aborto provocado, porque tem um aborto acidental, por exemplo, uma grávida é atropelada e aborta, aí é um aborto acidental, né? Ou então um aborto natural. Às vezes a própria má formação do feto faz com que ele seja expelido. E o aborto natural, o aborto acidental, quem tira a vida é o Deus, por causa da circunstância, né? Da natureza ou do acidente. Foi uma permissão de Deus, um desígnio divino. Ele é o dono da vida. Agora, o aborto provocado, aquele que se mata a criança, é um crime inominável. É o pior crime. O Papa João Paulo II, ele dizia que é o pior crime, porque é a vítima que não tem a mínima chance de defesa. Porque ela está no ventre da mãe, não tem para onde fugir. É a maior covardia que existe. Os defensores do aborto dizem que é o direito da decisão da mulher. A mulher não tem direito sobre a vida alheia, porque o feto não é parte do corpo da mãe. Isso é cientificamente comprovado. Tanto que existem aqueles casos quando a gente estuda. Eu me lembro bem quando a gente estudava biologia, aquele caso que a mãe é RH positivo e o filho é RH negativo, que pode acontecer, ou o contrário, né? Prova de que não é parte do corpo da mãe, porque se fosse parte do corpo da mãe, teria o mesmo tipo sanguíneo, nunca teria o fator RH diferente. Então e a Bíblia claramente em várias passagens mostra que a vida começa na concepção. Então o aborto é proibido pela ética cristã. Por quê? Porque a vida é um dom de Deus, só Deus pode tirá-la. Eutanásia é a mesma coisa. Eutanásia, o nome eutanásia em grego quer dizer boa morte. É a morte piedosa. É o cidadão que está sofrendo tanto na doença que por compaixão eu mato a pessoa. Vocês já perceberam que só se matam as pessoas que têm dinheiro no banco?
Só se matam as pessoas que estão dando despesa para o governo, como acontece na Holanda. Na Holanda, os velhos fogem para a Alemanha, porque se ele for ao posto de saúde e o médico detectar que ele tem uma doença que vai gastar muito, ele está autorizado a matar aquela pessoa. Diz que vai tratar e mata. É assim que funciona na Holanda, porque o governo não quer ter despesa. Isso também é ofensa ao princípio bíblico. A pessoa está sofrendo. É bom a gente ver a pessoa sofrer? Não. Agora, você não vai tirar a vida para acabar com o sofrimento. E por que a pessoa está sofrendo? A Bíblia diz que tem a lei da semeadura. A Bíblia conta de um caso, acho que é no livro de Juízes, de um rei que arrancaram lá os dedos dele. E ele mesmo diz: eu tirei de 70 pessoas, 70 reis que eu ganhei, eu tirei os dedos, agora eu estou pagando por isso. Ele mesmo reconheceu, sendo um idólatra, um pagão, um cananeu. Então, irmãos, não cabe a nós discutir com Deus se Deus está certo ou está errado, se a pessoa está sofrendo. Muitas vezes eu conheço casos de crentes, de obreiros, que sofreram muito, agonizaram muito, mas durante o seu sofrimento, embora fossem obreiros, grandes nomes da igreja, durante aquele sofrimento, mandou chamar fulano para pedir perdão para fulano, lembrou que tinha feito uma coisa errada para ciclano, pediu para ciclano vir, e ele se consertou com todo mundo, e em paz, aí Deus levou. Então aquela agonia foi para salvá-lo, porque se ele morresse sem pedir perdão, ele ia para o inferno, e Deus fez ele sofrer aquilo tudo para salvá-lo. Então quem somos nós para dizer se a pessoa deve sofrer, não deve sofrer? Agora, o que nós não podemos é matar. E a questão do suicídio, essa questão recentemente se levantou muito, porque houve numa semana 3 pastores que se suicidaram. E a questão do suicídio é também, irmãos, proibido eticamente. A Bíblia diz: não matarás, inclusive você. Eu não sou dono da minha vida. Olha o que diz aqui: o Senhor é que tira a vida, inclusive a minha própria. Eu não posso, é verdade, existem pessoas que estão em estado terrível de depressão, que já não respondem mais pelos seus atos. Por exemplo, uma pessoa que está drogada, alucinada, e ela acaba se matando, nem ela sabe que está se matando. Isso, tecnicamente, biblicamente, nem é suicídio, porque ela não sabe o que está fazendo. Agora, eu conscientemente tirar a minha vida, mesmo que eu esteja em depressão, e eu conscientemente tirar a minha vida, é uma demonstração de falta de fé em Deus. É querer dizer para Deus que Deus fracassou, né? Então, o princípio bíblico é isso: o dono da vida é Deus e só Deus. Portanto, aborto, eutanásia e suicídio são proibidos pela ética cristã. O doutor Caramuru expôs muito bem o caso de aborto, e é um caso que eu tenho pensado muito nele também. E alguém fala: a nossa lei permite aborto em 2 casos, né, doutor Caramuru? 3 abortos. 3 casos, né? Um quando é questão de estupro, outro quando é questão de risco de vida da mãe, né? Da mãe e do filho. E agora aquele que o Supremo colocou das crianças que nascem sem cérebro, crianças que nascem anencéfalo, né? Então são 3 casos em que o aborto, por lei, é permitido. Eu não concordo com essa lei. Eu acho que essa lei está ultrapassando a lei de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Uma mulher sofre um estupro, engravida. Eu vi até uma autoridade falando na televisão contra o aborto, e ele tocou nesse assunto, e eu casei bem com a forma dele dizer. Ele diz: olha, o indivíduo pratica um estupro, então nós matamos a criança. Quem devia ser punido é o estuprador, não a criança. Exatamente. Mas estamos punindo a criança que não tem culpa nenhuma. Ela foi apenas fruto desse estupro. Agora, alguém me diria psicologicamente: mas a mãe vai ter que guardar 9 meses no seu ventre essa mórbida lembrança da violência que ela sofreu. Ela deve ter um direito assistido pelo governo, de ser assistida por autoridades que ajudem ela a passar esse período. Isso não justifica se matar essa criança, não.
A criança não tem culpa. E essa criança poderá vir a ser uma pessoa importante na sociedade. E nós não temos o direito de matar essa criança. Se a presença da criança depois será incômoda para a mãe, ela pode doar essa criança antes que ela nasça. Existem milhões de pessoas que querem adotar uma criança. Então ela já nem vê a criança, quer dar à luz a criança e já entrega para aquele que adotou e não se matou essa criança. Nós sabemos da história de certas mulheres que tiveram filhos, me parece que até de um músico, Beethoven, né? Parece que a mãe dele perdeu alguns filhos, abortou, teve problema, e parece que ele tinha um defeito físico, era surdo, mas fez um nome na história. Foi um homem útil na área da música até hoje. E se ele tivesse sido abortado, o mundo teria sido privado de ter a música e os ensinamentos deste homem tão importante. Então, o aborto, como já disse Benedito Caramuru, é um crime de maior incidência. Uma pessoa viva pode tentar se defender, uma pessoa normal, mas a criança não tem, está presa no útero materno. Lá entra algum medicamento, algum instrumento que tira a vida da criança em defesa e tiramos uma vida. Outro detalhe, dizem os ativistas, que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Outra vez a pele do Dr. Caramuru, parece que não tem, não. Não tem, ninguém tem. Ninguém tem. Se alguém tentar um suicídio e for mal sucedido da sua tentativa, pode ser processado por... processado criminalmente não. Ele, né? Se alguém o induziu, sim. Agora, por exemplo, o senhor que foi de seguradora sabe muito bem. Se o cidadão tentar se matar, ele já não consegue mais seguro mais. Não, já seguro não tem mais, pois é. Mas ele já comete uma violação à lei, não é? Exatamente. Contra o seu próprio corpo. Então, dizer que a pessoa tem direito sobre o seu próprio corpo não é verdade. Não tem. O direito que eu tenho sobre o meu corpo é cuidar dele. Higiene, saúde, proteção. Mas eu mesmo procurar prejudicar meu corpo, dissimular, matar, me alejar, porque tem pessoa que faz isso também, né? E quer pegar uma indenização e corta os dedos na firma, e se machuca para receber algum dinheiro. São atitudes assim, absurdas, violentas. Essa é uma grande falta de ética cristã e moral. Este é o assunto do momento, né? Sobre o aborto, é o que está muito na mídia em nossos dias, né? Também aí vai ser bastante importante nós abordarmos este assunto. E eu queria que o irmão Alexandre falasse um pouco para nós, um assunto também bastante importante que envolve a ética cristã, inclusive a ética que é adotada por outras denominações também. Queria que o irmão falasse um pouquinho sobre a ética cristã, o que nos diz a ética cristã sobre a doação de órgãos. O pastor Serafim já leu o versículo aí, e na realidade é o que diferencia, né, o cristianismo das outras religiões, né, porque os estudiosos dizem que toda religião tem algo em comum, né? O que você não quer que os outros façam para você, você não faça para os outros. Mas tem um detalhe aqui, que no cristianismo não é assim. O cristianismo é diferente, porque você não fazer alguma coisa é uma atitude passiva. E aí fica fácil, eu não quero que ninguém me bata, eu não vou bater ninguém. Mas o cristianismo, ele vai mais além, né? Lucas capítulo 6, versículo 31, Jesus falou assim, ó: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-los vós também. Isso faz toda a diferença. É uma atitude passiva, né? E Jesus falou, ativa, né? É uma atitude ativa, você vai fazer, né? Então fazer no caso o bem. E João, escrevendo lá na sua carta, e Jesus também disse, falou que aquele que ama seus irmãos dá a sua vida. Jesus deu a sua vida por nós. Então, em cima da ética cristã, totalmente se enquadra, é ético, é legal você fazer uma doação de órgãos em vida, se você puder
tiver esse amor pelo um irmão que está precisando de um rim, se você for compatível, pode doar. A doação de sangue, tem aqui inclusive o doutor falou que faz 15 anos que nós não estudamos, eu até trouxe a revistinha que eu tenho no meu acervo lá, né? Foi a última vez que nós estudamos, e aqui tem um comentário interessante, em uma lição, nós estudamos isso na lição de número 10, né? A doação de órgãos do corpo, e o comentarista da época aqui, que foi o Elinaldo Renovado, ele colocou um negócio interessante, justamente sobre essa questão que há controvérsias, né? A argumentação contrária à doação de sangue. Há quem pense que transfusão de sangue é uma forma de comer sangue, o que é proibido pela palavra de Deus. Esse tipo de argumentação contrária à doação não tem consistência, visto que o processo de absorção do sangue diretamente nas veias do receptor não é o mesmo que ocorre quando a ingestão de algo através do aparelho digestivo. Então, a doação de órgãos, de sangue, é totalmente legal também. O cristão, inclusive, tem épocas de campanha, final de ano, essa festa que teve agora aí, que há muitas viagens, incidentes de acidentes, né? Os bancos de sangue ficam vazios, né? Então pode doar sangue. Tem alguns argumentos contrários também contra a doação de órgãos, né? Uns receiam que pode haver comercialização de órgãos em si, e pode realmente acontecer, mas se nós formos pensar em todos os contras em cima de uma atitude que nós vamos ter, a gente não vamos fazer mais nada, né? Então pode haver, mas discriminação, integridade do corpo. Há uns que pensam que se doar o órgão na hora da ressurreição vai fazer falta, né? Pode ficar em paz, meu amado, né? Porque na ressurreição vai ser tudo novo. Tem pessoas que perderam braço, perderam perna, e na ressurreição vai estar lá com as duas pernas, com os dois braços. E se você doar o órgão, né? Jesus vai te dar um novinho na ressurreição, pode ficar tranquilo. Mas tem um negócio interessante aqui, que foi a lei, né, para finalizar sobre esse assunto, a lei do dia 4 de fevereiro de 1997, creio que não teve nenhuma alteração, porque eu pesquisei, eu acho que não teve, é a lei de número 9.434, que fala sobre a doação presumida, né? Ela trata que toda pessoa, se não se manifestar contrariamente... Mudou? Mudou? Então agora tem que se manifestar, né? Tem que se manifestar. A família tem que manifestar, né? A doação de órgãos depois da morte, né? Também, se você quiser ser doador de órgãos, se tiver uma morte cerebral, pode se tornar doador também, porque Jesus na ressurreição vai te dar um corpo novo em folha, né? Então, com essa questão da doação, acho que o versículo chave seria esse, né? Se você estivesse precisando de uma doação de órgãos, né? Então nós temos que pensar no próximo também. Quantos irmãos que estão aí na linha da morte já, para descer a sepultura? Quantas pessoas tem Quantas pessoas, né? Na fila. Quantas pessoas que morrem que se todo mundo doasse? Né? Não tinha nem fila, né? Então, com relação ao amor ao próximo, né? Pode doar o órgão tranquilo, né? Pode ser doador. Eu mesmo sou doador de órgãos, né? Se eu tiver, se Jesus tardar, mas porque eu acho essa expressão muito ruim. Se Jesus não vier, não, Jesus vai vir, né? Se Jesus tardar a sua vinda, né? Se ele tardar a sua vinda e eu descer a sepultura e der para aproveitar alguma coisa aqui, pode aproveitar, que com certeza outras pessoas vão se beneficiar, né? Talvez não aproveite muito, né? Porque a vida que a gente leva hoje, esses alimentos que a gente come, né? Nunca vi tanta incidência de câncer. Eu creio que isso tem a ver com relação aos alimentos, né? Mas com relação à ética cristã, meu irmão, pode ficar tranquilo que se você doar sangue, se você doar os seus órgãos, você não está infringindo em nada a lei de Deus. Pelo contrário, está cumprindo a palavra de Deus, que Jesus falou: quem ama seu irmão, dá a sua vida pelo irmão. Deixa eu fazer um complemento. Sim, pastor, só fazer um comentário antes, que quanto a mim, viu, podem usar todos os meus órgãos, não tem problema, porque naquele grande dia eu quero um corpo glorificado, novinho em folha. O velho deixa aí, né? A terra vai acabar consumindo depois, né? Mas eu já sou doador de órgãos. O pastor Zé Serafim. O pastor Alexandre comentou bem sobre a questão de doação de órgãos, e de fato há uma discussão, tem alguns crentes que têm dúvidas sobre isso. Mas lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 11, está escrito assim: salva os que estão para morrer, se o puderes. Então, a doação, alguém doando o órgão, pode salvar alguém que está para morrer doando o seu órgão. Está cumprindo, portanto, a palavra de Deus. O apóstolo São Paulo recomendou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Jesus não deu um pouquinho do sangue, Ele deu todo o sangue. Se Ele deu todo o seu, podemos dar um pouco do nosso também. Ele deu a sua vida pela nossa, portanto podemos também contribuir para que o nosso semelhante possa viver mais alguns anos. Eu tive 2 experiências nesta área, de pessoas que me consultaram. Uma jovem chegou para mim e disse: Pastor Serafim, eu queria autorizar a doação de meus órgãos. Como cristão eu posso fazer isso? Pode sim, mano. O senhor tem algum texto bíblico que me mostra isso? Tenho. Eu citei esse Provérbios e o caso de Jesus. E ela me deu essa dúvida que o pastor Alexandre expôs. E na ressurreição, pastor, como que fica? Se eu tenho meu coração, irmão, fique tranquilo. Você não vai ressuscitar e dar um grito: oh, meu coração aí, por que eu dei? Eu quero de volta. Não vai precisar, porque nem sangue o corpo glorificado tem. Então talvez o coração é outro ou não precise dele. Mas não se preocupe com isso não. E então o nosso dever, sim, podemos doar órgãos, podemos imitar Jesus e não estaremos cometendo, estamos praticando uma ética altamente cristã. Amém. E eu deixei aqui uma questão agora. Eu creio que todos teriam condição de responder, mas essa aqui foi para a pessoa certa, né? Mas agora eu vou perguntar segundo a ética cristã, não segundo a lei dos homens, né, pastor? Mas o que diz a ética cristã sobre a pena de morte? Aqui eu estou do lado do pastor Serafim, eu vou apanhar. Eu e ele temos posições contrárias. É uma questão controversa essa da pena de morte. Aliás, no tempo da antiga revista, causou uma polêmica muito grande. Foi a primeira grande polêmica do portal Escola Dominical, foi sobre a lição da pena de morte. Quando nós falamos da pena de morte, nós falamos do quê? Lição de número 8. Do Estado, foi a lição de 8 na época. Da possibilidade do Estado matar o criminoso. E aí nós entramos naquela questão de 1 Samuel 2:6. O Senhor é que dá e tira a vida. Deus teria delegado ao Estado, ao governo, o poder sobre a vida no caso de criminosos? É essa a questão biblicamente. Alguns entendem que, quando nós vamos lá em Romanos capítulo 13, quando Paulo fala das autoridades, diz que Deus constitui as autoridades para castigar os maus. Está lá em Romanos 13:4. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, a Bíblia deixa bem claro que o Estado é constituído por Deus para castigar o mal, o criminoso. E neste castigo, entendem os defensores da pena de morte, que está incluída a possibilidade de matar o cidadão. A Bíblia fala aqui em castigar. Quando foi criado o governo humano? O governo humano foi criado logo após o dilúvio. Lá em Gênesis capítulo 9, encontra-se o seguinte. Capítulo 9, versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Aqui está o núcleo que nós entendemos que Deus, quando criou o governo humano, deixou para si e não para o governo a questão da vida. Ah, mas está escrito: quem derramar o sangue pelo homem, o seu sangue será derramado. Sim, porque Deus não vai vir aqui e pegar o cidadão com a R15 e pá,
vem lá, requisa assim, e pá, mata o cidadão. Não. Deus vai usar do homem para que o homem que derramou o sangue morra. E isso é uma realidade estatística, irmãos. A expectativa de vida no Brasil é de 78 anos, hoje. Por isso estão querendo mexer na Previdência. A expectativa de vida do criminoso é menos de 40 anos. O criminoso vive menos de 40 anos no Brasil. Por quê? Criminoso violento. Meu colarinho branco tem uns de 86 anos que estão presos agora. Mas, por quê? Porque Deus mesmo carrega de matar o cidadão. Ele não delega ao governo a pena de morte. Ele mesmo aplica a pena de morte, porque ele é o dono da vida. Agora, quando nós falamos em pena de morte aplicada pelo Estado, não há, com todo respeito às opiniões contrárias, qualquer base bíblica. A base bíblica é Deus é o dono da vida. O Estado não tem o poder de matar o criminoso. O próprio Deus se encarrega disso, se for necessário. Outro ponto, mas na lei de Moisés existia a pena de morte. Existia para vários casos. Só que, não se esqueça, quando a lei de Moisés foi promulgada, quem reinava sobre Israel era Deus. Portanto, o governo era de Deus. Tanto que quando o povo pediu um rei, Deus disse para Samuel: não fique chapado, Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, porque era eu que reinava sobre eles. Então a lei de Moisés tinha pena de morte, porque era uma teocracia, ou seja, é Deus que mandava matar. E quando virou monarquia, vocês podem ver que todos os reis fiéis a Deus, pode ver, todos os reis fiéis a Deus, não aplicaram a pena de morte, mesmo prevista na lei de Moisés. Davi disse: não matem Absalão. Mas pelo que Absalão tinha feito com o pai, a lei de Moisés dizia que ele tinha que morrer. O rei Asa, o rei Josafá, não mataram os rapazes escandalosos, que eram homossexuais. Pela lei de Moisés eles deviam ser mortos, mas não matou. Por quê? Porque eles eram fiéis a Deus e eles sabiam que, como reis, eles não podiam aplicar a pena de morte, porque a pena de morte só podia ser aplicada por Deus enquanto ele reinava. Como não era mais Deus que estava reinando, então, mas Absalão morreu porque Deus fez o Joab matá-lo. Foi Deus que aplicou a pena de morte, não foi Davi. E já chegamos ao ponto máximo. Por que Jesus foi levado a Pilatos? Porque o Sinédrio, que era a maior autoridade judaica na época, disse: nós não podemos matar. Eles queriam que Jesus fosse morto, então entregou a Pilatos para Roma mandar matar. Então, com tudo isso, com respeito a todos, o Estado tem o dever de castigar os maus, mas não pode tirar a vida, porque a vida é um dom de Deus. Amém. E essa estatística que o doutor falou de 40 anos aí, né? 40 anos vive muito, né? Porque a maioria está morrendo antes dos 20. Mas teve um criminoso conhecido essa semana, né? Que foi assassinado. E qual é a idade dele? 40 anos. Realmente um tema polêmico, né? Mas vamos sempre estar analisando segundo as Escrituras. Pastor José Serafim, queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre ética cristã, o que ela diz sobre a sexualidade e o planejamento familiar. Ok. Falar sobre sexualidade hoje não é muito difícil, não é? Deus instituiu o sexo lá em Gênesis, quando ele disse a Adão e a Eva: crescei, multiplicai. Então, o sexo tem por finalidade: primeira, a conservação da espécie; segunda finalidade, que os casais se amem, porque é verdade, quando há uma relação sexual amorosa do marido com a sua esposa, quando um satisfaz o outro plenamente na área sexual, o amor de um pelo outro aumenta, eles são mais unidos, mais fortes, porque a mulher vai ter saudade do marido que lhe dá um momento de intenso prazer, e vice-versa. Então, a sexualidade ela foi criada para existir entre um homem e uma mulher.
não pode ser aberta, não pode haver essa facilidade do homem poder, além da sua esposa, ter relações fora com qualquer outra mulher, ou mesmo a mulher traindo o seu próprio marido, tendo relações com outro homem. Então a sexualidade é para de dentro da família, entre o marido e a mulher. A Bíblia ensina muito sobre sexualidade. É por essa razão que nós fazemos periodicamente encontro de casais, porque no encontro de casais podemos discutir isso com maior amplitude, com maior clareza. E alguém fala, mas espera, dentro da igreja falar de sexo. A Bíblia fala de sexo de Gênesis até Apocalipse, e numa linguagem mais clara e mais objetiva que às vezes alguém possa pensar. Porque se é coisa criada por Deus, eu costumo perguntar nos encontros de casais, quem criou o sexo? Foi Deus ou o diabo? Todos respondem, foi Deus. Minha segunda pergunta, Deus cria alguma coisa indecente, feia ou pecaminosa? Não. Está escrito em Gênesis 2:31. E viu Deus tudo que tinha feito e viu que era muito bom. Então tudo que Deus cria é muito bom. Aí eu ponho um pouquinho de bom humor, umas melhores que as outras, é verdade. Então o sexo é coisa boa, excelente. Se não fosse por sexo, nós estaríamos aqui hoje, não é? E nossos filhos não nos representariam amanhã. Então o sexo é uma necessidade, tanto para a existência da humanidade, como para dar prazer. E o sexo também dá saúde. A ausência do sexo por um determinado tempo pode interferir até na saúde do indivíduo, saúde mental, física. Talvez um médico falaria melhor sobre esse assunto. Se é uma necessidade do corpo, ele deve ser praticado exclusivamente dentro do casamento. Nós estamos hoje assistindo muitas mulheres se queixando de assédio sexual. E temos visto com tristeza acontecendo no nosso transporte público, homens tendo uma atitude totalmente indecorosa dentro de um coletivo, e às vezes abusando de uma mulher e tendo atos indecentes e que não se pode praticar. E a sociedade está defendendo a mulher em todos os meios. Eu também defendo, é claro. Se alguém abusasse assim da minha esposa ou da minha filha, eu sou cristão, mas não sei se as pessoas aí terem perto de mim. Mas eu vou contrariar aquilo que a mídia e a sociedade estão falando. As mulheres estão abusando. Tem mulher que anda seminua. Tem mulher que se senta no ônibus ou num trem de metrô e aparece uma peça íntima. E o pior, até dentro da igreja, quando eu estou no púlpito pregando, tem na minha frente uma mulher com uma saia tão curta que a gente não sabe se olha para baixo ou para cima ou do lado. Porque se olhar para frente, tem aquela visão de uma mulher seminua na nossa frente. Para mim, aquilo é semente do diabo para atrapalhar o pregador, o mensageiro. Então, as mulheres estão abusando. A igreja vai determinar qual é o comprimento da saia? Não. O que a Bíblia fala é para que haja traje decente. O apóstolo São Pedro considerou na primeira epístola, capítulo 3, que as mulheres se vistam com modéstia. Só que eu escrevi uma revista a respeito do assunto, e nós dissemos o seguinte: toda mulher antes de sair de casa, ela consulta o espelho várias vezes. Isso é da natureza feminina. Arruma o cabelo, o sapato, a roupa, tal. É diferente do homem que passa uma escova no cabelo e vai. E no segundo tempo anda com o espelho na bolsa. E ainda anda com o espelho na bolsa ainda. E alguma está dirigindo, em vez de olhar o trânsito, olha para a fisionomia dela no espelho. Pois bem, então é da característica da mulher. E toda mulher sabe, quando ela consulta o espelho, se o seu traje é um atrativo sexual ou se o seu traje representa uma mulher decente, que deve ser respeitada pela sua maneira de se trajar. Outra pergunta que me fazem: se a mulher cristã pode usar calça comprida, se baseando no texto de Deuteronômio que está escrito: não esteja no homem atrás da mulher e nem na mulher atrás de homem. Pois bem,
Não está escrito que a calça comprida é traje de homem. Eu não sou contra que a mulher use calça comprida. Muitas vezes ela trabalha em certa profissão que a saia lhe seria impróprio, então é melhor a calça comprida. Agora, tem calça comprida que expõe o corpo da mulher, acompanha todas as curvas do seu corpo. É um atrativo sexual. Nós estamos vendo isso constantemente, tanto saia curta, como decote avançado, como calça comprida agarrada. E uma pessoa fraca, uma pessoa sem ética também, vê aquilo, se descontrola e acontece essas desgraças. Mulher, você quer ser respeitada? É um direito que você tem. Respeite também. Eu ouvi a declaração de uma atriz, não me lembro o nome dela, que eu não procuro guardar esses nomes, mas eu posso andar pelada na rua e eu tenho que ser respeitada. Espera aí, você andar pelada está desrespeitando todas as pessoas. Se você desrespeita, não pode exigir respeito. Ora, se um homem andar exibindo os seus órgãos genital, ele é preso por atentado violento ao pudor. Aliás, aconteceu um caso aqui em Guarulhos, o doutor Caramano me fez saber, de um certo irmão um irmão mesmo da igreja, que tinha com o zíper aberto. Pode acontecer, as pessoas esquecem de fechar o zíper, ou o zíper desce, e uma mulher viu aquilo e andava um tarado estuprando mulheres aí em Guarulhos, e ela apontou o tarado de Guarulhos, o tarado de Guarulhos. E ele foi preso só porque estava com o zíper aberto, estava aparecendo nada, apenas o zíper aberto. Aí precisou ir lá o doutor Samuel, um advogado lá da igreja de Guarulhos, para tirar o nosso irmão lá da prisão. Então existe aberração de todo lado. A sexualidade é uma necessidade, mas praticada dentro dos moldes divinos. Eu costumo dizer nos encontros de casais, quem estabeleceu o sexo foi Deus. Ele criou o sexo e estabelece a sua forma de ser praticado. Praticar contra aquilo que o Criador estabeleceu, pecamos contra o Criador, pecamos contra o nosso corpo. Porque o sexo em si, ele também está totalmente alterado. Me perguntam muito sobre sexo anal, sobre sexo oral, e são perguntas que eu recebo muito nos encontros de casais. Eu costumo dizer que o ânus é um orifício cuja função é expelir do corpo os excrementos, nada mais do que isso. Um Deus tão sábio como o nosso, Ele criou cada órgão do corpo com a sua finalidade exclusiva. Usar de forma diferente, estamos violando aquilo que o nosso Criador fez. É tão correto isso, que cada órgão do corpo tem os tecidos que formam cada órgão, ele existe de tal maneira que ele se adapta perfeitamente àquilo que deve ser feito. Se usar em outro órgão, não vai dar certo, porque ele não foi criado para isso. Amém? Planejamento familiar. Planejamento familiar, muito bem. É outro assunto bastante discutido. Eu pertenço à Assembleia de Deus há mais de 60 anos. E eu passei um período difícil. Um casal se casava. Passava 3 meses, a mulher não parecia grávida, o pastor chamava um rapaz. A mulher não está grávida por quê? E se descobrisse qualquer método anticoncepcional, ficava doido disciplinado até que ela engravidasse. E o casal tem que ter filho à vontade. Aqui diria, eu ouvi até alguém dando estudo bíblico. Eu tenho 22 filhos, eu vou pôr o filho do mundo e Deus vai cuidando. Para Deus cuidar é fácil. Quem tem que cuidar é o pai e a mãe. A Bíblia não diz quantos filhos o casal deve ter. Deus disse para Adão e Eva, crescei e multiplicai. Casam-se 2 pessoas. Nasceu o primeiro filho, já cresceu. Agora são 3 na família. Teve o segundo, multiplicou. 2 e 2 são 4. Me parece, na minha visão, que o plano de Deus aí nessa família está completo. Ter mais filhos além desses depende do casal. O casal precisa ter uma casa adequada para dar conforto ao filho. Muitas famílias tiveram seríssimos problemas por dormir no mesmo quarto, meninos e meninas,
garoto na sua adolescência, dormindo no meu quarto com a irmã. Temos sido muitos casos de incesto. Então isso é incorreto. Então o casal deve ter uma casa que possa dar aos filhos conforto. Criança hoje é caro, um filho hoje é caro. Deve ter uma assistência médica decente, precisa estudar em escolas decentes. Infelizmente no nosso país, nossas escolas públicas são vergonhosas e é muito difícil uma criança sair alfabetizada numa escola pública. Escolas particulares são caras. Então, casais, tenha filho quando vocês tiverem condição de dar assistência, e tantos quanto vocês puderem manter com dignidade. E só não é permitido a mulher dizer: não, eu não quero ter filho. Ou o caso é: não, nós não queremos filho. A mulher quer se manter o corpinho bonitinho, tudo durinho, tudo no lugar, e acha que tendo filho vai estragar um pouco o seu corpo, e por vaidade ela não quer ter. Está pecando. Deus é crescer e multiplicar. Mas cresceu e multiplicou, satisfez. Quer dizer alguma coisa? Não, é isso não. Eu ia só falar essa parte de não ter filho. Você já falou. Amém. Eu queria só fazer um comentário bem rápido. Essa lição aí vai ser uma das mais polêmicas, né? Esses assuntos do nosso trimestre, né? Eu vejo, irmãos, essa parte da sexualidade. Primeiro que nós estamos falando sobre ética cristã. Então o que o mundo faz não entra nem em questão aqui, né? Entra em questão se os cristãos quiserem imitar o mundo, né? Mas o conjunto que a gente vê hoje em dia é muito falta de equilíbrio nas famílias. Quando há falta de equilíbrio, e aí, pastor, eu sei que o senhor comentou um pouquinho sobre a mulher, eu vou agora falar um pouquinho da gente, dos homens, porque nós somos os responsáveis pelas nossas famílias, pelo ensinamento, pela educação cristã, não é? Pela direção das nossas famílias. Então, nós vemos que muitas mulheres hoje, o grande objetivo da mulher quando ela quer mostrar o corpo é chamar a atenção. Esse é o grande objetivo. E às vezes do próprio marido, né? E acaba cometendo o pecado de chamar a atenção de outros homens. Então esse assunto vai envolver muitos detalhes do relacionamento familiar. E vai ser um assunto que os professores vão ter que tomar muito cuidado, né, para entrar nesse assunto, porque ele vai envolver a família inteira como um todo. Então a sexualidade é um ponto bastante importante. Nós precisamos quebrar, né, o paradigma de não falar sobre isso, né? Precisamos entrar nesse assunto, precisa ser falado, né? E por isso que assistam às aulas do Portal Escola Dominical, as leituras diárias, porque vai ser todo um subsídio preparado para que nós possamos estar aptos a ministrar para a igreja do Senhor. Eu queria pedir para o irmão Carabolí falar um pouquinho para a gente sobre vida financeira, sobre vícios, sobre jogos de azar. Eu preciso saber, pastor, se eu posso jogar na Mega Sena, porque tem gente ficando rico aí, eu também queria. Esse que é o problema, querer ficar rico. Aí que começa. É o perigo. Dinheiro não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. Se fosse pecado, Deus não tinha feito Salomão rico. Verdade. Agora, por que Deus fez Salomão rico? Em primeiro lugar, porque Salomão não queria riqueza. Esse é o primeiro ponto. E esse que é o problema, né? O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. E ainda nesse mesmo capítulo 6, versículo 17: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. O problema do relacionamento do homem com os bens, e é disso que trata essa parte da ética cristã, o relacionamento do homem com os bens, é que o homem é senhor dos bens e não escravo dos bens. E esse é o grande problema. A partir do momento em que eu tenho ganância, quero ser rico, me escravizo ao dinheiro, ao ver o metal, e aí vem aquele famoso clichê, mas é uma realidade,
que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Se você coloca o dinheiro como seu senhor, em primeiro lugar, você tira Deus da jogada. Porque Jesus disse: quem ama a Deus não ama as riquezas. Quem ama as riquezas é Deus. Então, se eu amo o dinheiro, se eu vivo em função do dinheiro, eu idolatro o dinheiro, transformo o dinheiro num Deus. E é isso que é avareza. Avareza é idolatria. Então eu não posso ser avarento, eu não posso amar o dinheiro, eu não posso correr atrás do dinheiro, querer o dinheiro, viver em função do dinheiro. E Jesus ensinou uma parábola, e a parábola diz Lucas, que a vida não consiste na abundância dos bens que alguém tem. Então ter não é referência. E infelizmente no mundo que nós vivemos hoje, ter é referência. Se a pessoa tem dinheiro, ele é bom, ele é admirável, respeitável, ele é seguido, porque ele tem dinheiro. Se ele não tem, ele não presta, ele não é levado em consideração, né? Então, a gente tem que ver isso. Isso é, a ética mundana é medida pelo que a gente tem. E as pessoas procuram ter para poderem ser respeitadas, poderem ser admiradas, e nós não podemos correr nessa linha. E infelizmente na igreja a teologia da prosperidade ensina isso. Você precisa ter. É o que eu tinha na cabeça dos judeus. Quando Jesus contou, teve aquele episódio do jovem rico, os discípulos ficaram abismados. Por quê? Quem vai se salvar? Se o rico não se salva, porque eles tinham a ideia de que se a pessoa é rica, é porque ela já está caminhando para a salvação. Ela já era uma pessoa abençoada por Deus, querida por Deus. Quando na verdade não é assim. A questão material não tem nada a ver com a questão espiritual. Na Bíblia a gente tem rico que é amigo de Deus, como Abraão, Davi, mas nós temos pessoas ricas que são abomináveis, como Faraó. Então, não tem cabimento isso, não tem. E a gente tem pobre bom e pobre ruim também, né? Então, a questão da vida financeira é essa. Então, nós não devemos amar o dinheiro, e nós devemos, então, não podemos ser avarentos, mas também não podemos ser pródigos. Pródigo não é quem sai de casa, porque tem gente que pensa: o fulano saiu de casa, foi embora, largou o pai e a mãe, é pródigo. Não, o filho pródigo, ele é pródigo porque a Bíblia diz que ele gastou tudo. Ele desperdiçou a fazenda. Pródigo é aquele que desperdiça. Jesus é contra o desperdício. A ética cristã é contra o desperdício. Porque quando você desperdiça aquilo que Deus lhe dá, ou aquilo que você amealhou com o seu trabalho, você está menosprezando a bênção de Deus. Você não pode desperdiçar. Quando Jesus multiplicou os pães, ele mandou recolher os pedaços para que nada se perdesse. E ainda o profeta Isaías diz: por que gastais naquilo que não é pão? Então nós não podemos desperdiçar também. Qual então? Você não pode ser avarento, não pode ser pródigo. O que você tem que ser? Você tem que ser liberal. Liberal é aquele que está livre do dinheiro, ou seja, não se prende ao dinheiro, ganha o dinheiro pelo trabalho, amealha o que é necessário. E aqui como está escrito, desfruta. Irmão, você ganha bem, pode viajar, pode comprar um sítio, não é pecado nenhum, viu? Desde que coloque o sítio no seu nome. E você pode desfrutar. Eclesiastes, Salomão diz que você desfrutar do fruto do seu trabalho é bom. Não desperdiçar, desfrutar. Agora, meu pai conheceu um senhor que tinha várias propriedades, e ele comia um ovo de almoço e um ovo de janta. Era um avarento. Passava necessidade, tendo dinheiro. Isso é pecado. E gastar também o que não tem também é pecado. Agora, você deve repartir com a que necessitar. Você desfruta do que você tem. Você tem que ter uma poupança para os dias difíceis que podem vir, e também para você repartir, ser liberal. Tem um salmo que diz assim, que o liberal, ele dá ao necessitado. É assim o nosso relacionamento na vida financeira. Vícios. O princípio bíblico está lá em 1 Coríntios, capítulo 6,
versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aí é a questão do vício. O vício é algo que é um hábito que nós temos, que nos prejudica e que nos escraviza. Então o crente não pode ser viciado em nada. Não é só no álcool, não é só no fumo, não é só nas drogas, mas também ele não pode ser viciado em sexo, ele não pode ser viciado em jogo, ele não pode ser viciado em trabalho, ele não pode ser viciado em café, tem todas essas coisas. Eu não posso me deixar dominar por nada, porque se eu sou salvo, eu sou liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu não posso ser viciado em nada. E a questão do jogo, o Senhor deixa a sua mega cena para o dia de São Lucas, tá certo? Amém. A forma de nós adquirirmos bens, Deus disse qual é? Através do trabalho. No suor do teu rosto comerás. É pelo trabalho. O jogo só serve para quem banca o jogo. Ele é quem ganha com o jogo. O jogo vicia, o jogo destrói as coisas. Eu sei que tem muita gente querendo agora pagar a conta de água e de luz sempre na lotérica, né? Porque ele aproveita para ir para o bolão, né? Mas não pode. O princípio bíblico é do trabalho. Jesus disse: eu trabalho, meu Pai trabalha também. Nós temos que imitar a Cristo, né? Então não tem essa história de viver, querer ter sombra e água fresca. Se a gente for ver qual é o imaginário de todo ser humano, é ter muito dinheiro e não precisar trabalhar. É exatamente o que ele fez uma explanação sobre jogo esportivo, jogo da lotérica e tal. Eu fui pagar uma conta de luz lá numa lotérica e a moça falou: o senhor quer tentar a sorte grande? Não preciso, moço, eu já tenho a sorte grande. Eu aceitei Jesus e Jesus é a maior sorte do universo, então eu já tenho a sorte grande. Muito obrigado. E deve ser essa atitude de todo cristão. É pecado jogar, sim. O crente não pode ganhar dinheiro de jogo. E tem alguns que abusam tanto que além de jogar ganhando, porque quer dar dízimo. O pastor José Wellington conta uma história, né? Que um irmão que dava um determinado dízimo, já que eu já conhecia a quantia que ele dava, um certo mês veio uma quantia vultuosa. E disse: de onde será que aconteceu com o irmão? E chamou o irmão e disse: irmão, o seu dízimo sempre é X, e esse mês o senhor deu um dízimo muito alto, o senhor recebeu alguma herança? Não, pastor, é que eu joguei no esportivo e ganhei. Falei: então, irmão, a igreja não pode aceitar seu dízimo, dá aqui o seu dinheiro de volta. Eu acho que o pastor agiu como um homem de Deus. O doutor Calamuri expressou bem: ganha dinheiro com o suor do nosso rosto, do nosso trabalho, e não com o jogo. Deixa eu fazer um rápido comentário aqui. Doutor, devido à teologia da prosperidade, e eu vou falar isso aqui sem errar, infelizmente está entrando dentro da nossa igreja, né? Infelizmente está entrando dentro da nossa igreja. Vamos usar aqui rapidamente as palavras de Salomão, porque algum irmão pode pensar: mas para eles falarem que não tem dinheiro, o doutor é pobre, ali só tem pobre falando. Então vamos ver o que Salomão falou, né? Está lá em Eclesiastes capítulo 2, ó, no versículo 10, ele fala assim: tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. E o título desse capítulo 2 aqui na Bíblia Revista e Corrigida fala assim, ó: os prazeres e as riquezas não dão felicidade. É bem isso mesmo, né? Pastor Alexandre, continua falando conosco. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ética cristã e política. Agora é contigo. A gente tem que... o negócio não é fácil, não. Pelo momento que nós vivemos, né? Eu sou de 1977, vou fazer 41 anos, né? Então, desde que eu tenho consciência e na minha vida, nunca vi
um período tão ruim que nós estamos vivendo politicamente hoje no Brasil. Mas a política em si não é ruim. A política, se a gente for ver, ela vem de cidade, o termo é policidade, e a política seria a conduta, olha só, a política seria a conduta ideal do Estado. Infelizmente é o que nós não estamos vendo. Se nós pegarmos aqui como a política é tão importante, Provérbios capítulo 28, versículo 12, diz assim, quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Então nós vemos que os homens ímpios hoje, homens ímpios estão à frente da nossa política, à frente do Estado. Nós vemos como o povo brasileiro, falando do Brasil somente, nós vemos como o povo brasileiro está sofrendo, com saúde, com educação, e isso é reflexo do quê? Reflexo não da política, reflexo dos maus políticos. Nós temos que levar isso em conta, porque a política é uma coisa boa, ela é necessária, ela é sadia, mas desde que ela seja feita com honestidade. A política ela é necessária. Quando nós temos que levar em conta que nós somos cidadãos dos céus, nossa pátria não é aqui. O escritor aos Hebreus fala que nós não somos daqui, nós buscamos uma pátria melhor, mas nós também não podemos viver alienados. Nós ainda estamos vivendo aqui, e temos que participar da política, tanto como candidato, quem eu quiser ser, tanto como eleitores na hora de votar. Então, o cristão, na hora de votar, ele tem que orar, buscar candidatos cristãos. Inclusive, tem aquela assessora do Magno Malta, se eu não me engano, a Damares Alves, ela conta casos excepcionais. Teve um que ela contou que a mídia do mundo inteiro estava lá no Congresso Nacional, esperando a aprovação da lei do aborto. Ela fala que chegou umas irmãzinhas de canelinha de fogo e chinelinha baiana no pé, lá de Sobradinho. Eles têm um andar lá que eles se reúnem para orar, isso eu estou falando da política, dos políticos. Os políticos cristãos estavam lá orando para que a lei do aborto não fosse aprovada. Essas irmãzinhas, canelinha de fogo, chegou lá e falou: agora vocês podem descansar, que nós vamos orar. Passaram a noite em oração, e no outro dia aquela lei que estava para ser aprovada foi rejeitada por quase toda a maioria, através da intervenção da oração dos irmãos. Então, o crente, o servo de Deus na política, ele é muito importante. Projetos terríveis não foram aprovados porque tem gente como o assessor Magno Malta lá, que ele é cristão, que estão lá batendo de frente, lá combatendo esses hereges, essas pessoas diabólicas, que estão no governo. Mas é necessário, nós temos a consciência que o cristão ele tem que participar da política, que é uma coisa sadia, mas o cristão que se candidata, ele tem que saber que ele vai enfrentar algo terrível. Nós vemos os nossos representantes no Congresso Nacional aí, a luta que eles passam. O pastor Paulo Freire às vezes falou que já chegou em casa lá pesado, um clima pesado, porque não consegue às vezes fazer o trabalho que ele deseja fazer. Mas o cristão, como eleitor, ele deve votar, ele deve preferir o candidato político cristão, mas acima de tudo, aqui que é o ponto principal, Se o cristão quer se envolver com política, isso é uma visão minha, se eu estiver errado, o pastor Serafim, que é mais velho, o pastor Humberto aqui, o doutor Caramuru me corrige. Se o cristão quer se envolver com política, ele não pode misturar a política com atividades eclesiásticas. Nós temos aqui vários exemplos na Bíblia. Nós temos o exemplo de José, que é aquele nome que foi dado para ele, foi como Salvador do mundo, prefigurando ali a figura de Jesus, mas José salvou o mundo da época lá devido à sua inteligência. Nós temos Esdras, nós temos Moisés, nós temos Neemias, vários Daniel, ele passou por 3 impérios. Normalmente quando muda o império, muda os governantes. Daniel passou ali e quis ser colocado como governador, ou seja, deu exemplo como servo de Deus, deu exemplo como cristão e usou esse diferencial, usou a ética cristã para fazer a diferença. Mas uma coisa que eu não aprovo, e se eu estiver errado me corrijam, é a pessoa misturar cargo eclesiástico com política. Se ele quer ser político, ele deixa o seu cargo eclesiástico. Ou ele é pastor de igreja, ou ele é vereador, deputado, quem quer que ele seja. Não dá para misturar. Vou sofrer represálias com isso? Talvez sofra, mas eu estou aqui para agradar a Deus. E a palavra é o mais importante de tudo. A política é algo sadia, a política é algo sadio, a política tem que existir. Tudo o que é ruim são os maus políticos, mas o cristão, dentro da política,
né? Ele tem que saber se ele quer ser político, se ele quer ser um pastor, quer ser um evangelista. Pode ser candidato, né? Fulano de tal candidato, não o pastor fulano ser candidato, né? É isso que eu acho errado, usar o cargo eclesiástico para se promover, né? Mas a política, o cristão tem que participar da política, tem que ser ativo. Já dei um exemplo aqui, que muitas leis não foram aprovadas porque ainda nós temos alguns irmãos que são servos de Deus, são fiéis, que estão lá lutando para que os princípios bíblicos, para que a ética cristã, né, prevaleça nesse local aí, que Senado, Congresso, Câmara de Deputados, vereador, onde quer que esteja, o cristão tem que ser exemplo. Como José, como Esdras, como Neemias, como Daniel foi, né? Daniel foi acho que de todos esses aí, Daniel foi um excelente exemplo, porque passou por 3 impérios e continuou firme ali, no governo. E Daniel escolheu não se contaminar. Esse é o ponto. Eu não estou errado, não. A Bíblia diz, 2 Timóteo 2:4: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, na organização de Israel, o rei nunca podia ser sacerdote. O sacerdote nunca podia ser rei. Hoje todos nós somos sacerdotes, mas aquele que é chamado para o ministério, a Bíblia diz que é chamado por Deus. E Deus não se engana. Eu conheço, por questões éticas, não vamos falar o nome, mas eu conheço um pastor que exerce função política, e houve uma época que ele deixou a política. E ele conversou comigo, que ele tinha feito a melhor coisa, porque ele tinha sido chamado para o ministério, e ele tinha percebido que estava. Depois ele voltou para a política, mas na época ele disse isso. Então é alguém que vivenciou isso lá, né? Então é muito ruim, porque, irmãos, é necessário que nós tenhamos pessoas salvas no comando do país, nas funções políticas. Por quê? Porque foi lido aqui, quando o homem justo está na frente, todo o povo se alegra. Agora, a igreja, ela não pode ter política partidária, porque o evangelho veio a pregar o evangelho. Jesus dizia de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se a igreja tem um partido, ela nega a sua condição de igreja. Como é que ela vai pregar para os adversários? Criou um partido. Cria uma resistência. Porque ela criou um partido. E a igreja, ela é para pregar a todos. Então a igreja, ela não pode ter partido. Agora, os homens salvos, as mulheres salvas, que têm esse chamado, como teve José, como teve Davi, nós precisamos de pessoas assim. Agora, se for chamado por Deus para o ministério, não tem condição. Pastor, claro. Os irmãos, doutor Alexandre, e doutor Calamorô, deram sua visão, que eu plenamente concordo. Mas hoje muitos políticos querem ser políticos para ter foro privilegiado, né? Para não cair numa mansão de morro. O cristão não deve querer ser político por isso, não. Ele não deve ter medo, nem precisar de foro privilegiado. Ele deve ter sua vida santa, exercer a política com temor de Deus, e ele não precisa se preocupar com o foro privilegiado. Então, a política não é para autoproteção, ou aquilo que se faz hoje, né? O político acerta bem toda a família. Quer dizer, parece mais que é para ele e para a família. O país é outra coisa. O país, o problema deles. Como dizia um certo humorista, os pobres que se explodam. Preocupar comigo. Pois bem, essa não pode ser a visão do cristão. E eu também concordo plenamente com os irmãos que muitas leis não foram aprovadas, porque temos lá servos de Deus. E aliás, até a lei do aborto, né? Nem só cristãos, mas até católicos e espíritas bateram contra. Mas uma coisa me impressiona, eu não quero ser extremista, não, mas quando Pedro e João foram presos, depois de curar aquele coxo na Porta Formosa, Pedro pregou
e 5 mil almas se converteram, eles foram açoitados e ameaçados, e não tinha ninguém que os representasse perante o sinédrio. Deus levantou Gamaliel, e Gamaliel defendeu os apóstolos, e eles foram postos em liberdade. Nós parece que confiamos pouco hoje em Deus. A igreja está sofrendo uma perseguição. Vamos orar e jejuar? Não precisa não. O irmão fulano é deputado, o irmão fulano é vereador, o irmão fulano é uma autoridade, então fica mais fácil conversar com ele. Eu creio que nós precisaríamos sim de uma renovação em todas as áreas. E como já disseram nossos irmãos, eu também não aprovo que um pastor misture o cargo eclesiástico com o cargo político. Um pastor que seja político, exercendo sua política, que atenção ele pode dar para os crentes? Qual é o crente que tem acesso a esse pastor? Então ele é pastor por quê? Se o pastor achar que tem simpatia pela política, pode apoiar um irmão que não tem um cargo eclesiástico, crente, servo de Deus, membro da igreja, que reúna condições para tal, deve ser apoiado, para o pastor apoiar, apresentar a igreja, apoiar, e esse irmão ser eleito. Mas na minha visão, nunca um pastor. Não misturar política com cargos eclesiásticos. Como disse Benedito Caramuru, nunca o sacerdote podia ser rei e nunca o rei podia ser sacerdote. 2 reis que tentaram ser sacerdote tiveram problema. Um foi Saul, quando ele fez o trabalho do sacerdote. O sacerdote Samuel disse: Deus rasgou hoje o teu reino, porque ele fez o que não devia. O rei Uzias entrou no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício, e quando ele foi advertido pelo sumo sacerdote: não faça isso, ó rei, não te é permitido. Não, mas eu sou o rei, eu faço o que eu quero. Não faz. E assim que entrou no santuário, uma lepra apareceu na testa. Engraçado, por que a lepra não apareceu no lugar oculto do corpo? Deus quis mostrar para todo mundo o resultado da desobediência. Saiu com a lepra na testa e já não reinou mais a partir de então. O seu filho já sumiu no seu lugar, ele já ficou no isolamento e nem pôde ser sepultado no sepulcro de reis. Era um bom rei, fez um bom trabalho, era um rei que gostava da agricultura, podia terminar em glória o seu reinado, mas por uma pequena desobediência, pequena a nossos olhos, a de Deus muito grande, ele pagou muito caro por isso. Que a palavra de Deus seja o nosso modelo em todas as áreas da vida. E pastor Zé Serafim, o senhor vai terminar hoje a nossa abordagem. Eu tenho uma última questão para o senhor. Eu queria que o senhor falasse para nós o que diz a ética cristã sobre a conduta na internet. Você quer me pôr no buraco. Internet, eu acho excelente a internet. É uma tecnologia que pode ser muito útil. Quanta coisa eu consulto pela internet. O Dr. Carlos também, os irmãos também usam a internet. Tem muitas informações úteis. Essa própria aula? A própria aula, dando pela internet, então ela é útil. Alguém, uma ocasião, me disse o seguinte: que crente não podia ter televisão em casa porque a televisão é perigosa. E eu perguntei para esse irmão: irmão, o senhor tem faca em casa? Claro que tem. Como vou cortar os alimentos se eu não tiver uma faca? Uma faca pode matar uma pessoa. Perigosa. Então precisa ser usada só para cortar o alimento. O irmão tem fogo em casa? Claro que tem. Pode pegar fogo na casa, mas não queimado. Mas a gente usa o fogo de maneira inteligente para aquilo que é útil. A mesma coisa a internet. Todos que a gente pode e deve ter internet, mas usar com sabedoria, usar para o bem, não para o mal. Eu fiz um encontro de casais, não me lembro nem o bairro mais, faz alguns anos já, e uma irmã
jovem ainda, muito bonita. Ela me procurou e disse: pastor, eu quero que o senhor converse com meu marido. O senhor conversa com ele? Conversa o quê, irmã? Pastor, é o seguinte: nós somos casados, não temos filhos, eu não trabalho fora, o meu marido ganha muito bem e não tem necessidade da minha ajuda financeira, então eu fico em casa. Eu sei a hora que ele vai chegar no trabalho, eu preparo a janta para ele, depois vou tomar meu banho, me perfumo, me cuido. Quando é tempo de jantar, eu limpo a cozinha, lavo a louça e vou para a cama esperá-lo. E ele vai para a internet. E ele fica lá até alta madrugada. A hora que ele vem dormir, eu já estou dormindo. A hora que ele sai de manhã, eu continuo dormindo. E nós estamos separados há muitos dias por isso. E a nossa vida não vai bem. Estamos correndo o risco de uma separação. Quero que eu converse com ele. Converso. Agora que a irmã presente. Pois não. Então chame o irmão aí. E ele apareceu e disse: irmão, sua esposa fazer uma queixa dessa forma. E relatei o caso a ele. É verdade ou ela está exagerando? Pastor, ela tem razão, é verdade. Aí eu fui um pouco grosseiro: você não tem juízo. Mulher nova, bonita, jovem, você trocar ela pela internet? Meu irmão, falta de juízo. Se o que você está assistindo é lícito, chama ela para ver com você. Se ela não pode ver com você, você também não pode ver. Então, se você precisar de uma informação na internet, chame ela junto, veja rapidamente e vá para a cama. Vai satisfazer a tua mulher. Aliás, há uma lei no Velho Testamento que quando alguém se casasse, ele tinha que ficar 1 ano sem ir para a guerra. E a Bíblia fala bem: para que ele nesse ano desse alegria para a sua mulher. Ele não podia nem defender o país, porque a prioridade era estar com a sua mulher. Agora deixa essa mulher para uma internet. Eu não quero nunca acreditar que um cristão que espera entrar no céu fica assistindo pornografia na internet. Também fui procurado por um casal, a irmã médica, às vezes trabalhava à noite, o marido dela era comerciante. Ele vinha para casa do trabalho e ela ia para o trabalho dela. E ele passava a noite assistindo pornografia. E a mulher chegava e não tinha interesse pela mulher. Porque é engraçado, eu ouvi um especialista dizer que quem assista muito pornografia fica impotente. Então, em vez de incentivar, estraga. E se você lembrar que aquelas mulheres que aparecem naquela pornografia, é tudo mentira aquilo, não tem nada de verdade. Muitos daqueles que parecem baixar são homossexuais, e elas são lésbicas às vezes. Então aquilo é só um engano, ou lésbica ou prostituta. Se algum dos nossos prezados ouvintes usa a internet para ver pornografia, o meu conselho de irmão em Cristo: pare em nome de Jesus. Viva a vida com a tua mulher. A mulher vai dormir logo, não perca tempo. E nem estrague o teu prazer e o prazer dela. E nem comprometa a boa existência da sua família por causa do programa de internet. Amém? Ainda nessa questão da internet, além dessa questão que é a pior de todas, que é a pornografia, existe a questão hoje das pessoas acharem que porque estão no mundo virtual, elas podem fazer o que elas não podem fazer no mundo real. Então, xinga, desrespeita, ataca, difama, porque acha que está protegido, que não está pessoalmente. Irmãos, em primeiro lugar, o crente, Deus está vendo tudo. E o que se você xinga pela internet, pelo WhatsApp ou pessoalmente, é a mesma coisa. E na lei também é a mesma coisa. E outra coisa, repassar informações que você não sabe se é verdadeiro ou não. Isso acontece muito hoje. E a Bíblia diz que o ímpio não investiga. Então, antes de você passar uma notícia, confira, verifique.
Tome cuidado. Muita gente acha que porque está atrás de um nickname, está atrás de um perfil falso, ele está resguardado. Primeiro, você não está resguardado porque Deus sabe todas as coisas. E segundo, aqui está o especialista, ele sabe mais do que eu. É muito fácil rastrear. Porque não tem nenhum lugar de maior controle no mundo que a internet. O pastor levantou muito bem esse assunto, né? Você falou do perfil fake, né? Fake. Está cheio na internet, né? Porque o crente acha que ele pode fazer com o perfil fake que ninguém vai reconhecê-lo. Eu vou contar uma situação que eu passei um dia desses, que por trabalhar com tecnologia as pessoas me procuram para esclarecer dúvida e tudo mais. E um determinado irmão me deu o celular dele para eu resolver um problema. E a hora que eu peguei o celular dele, a gente consulta a própria internet para ver algum parâmetro, né, para resolver. Eu fui abrir o navegador. E quando eu abri o navegador, a primeira coisa que o navegador fez foi abrir um site pornográfico automaticamente. Por quê? Porque toda vez que você entra num site, o seu dispositivo, ele troca informações com aquele site. Então isso ocorre uma abertura de comunicação entre o seu dispositivo, seja ele um computador, celular, o que for, e o site. E o site, ele é muito comum ele embutir no seu dispositivo ali um pequeno programa para fazer aquilo que ele quer, seja usar a sua câmera para poder enxergar tudo que você está fazendo, ele consegue acessar, é o famoso vírus, né? Então esse irmão se deparou com uma situação muito constrangedora na minha frente, quando eu vi aquele site pornográfico. Como isso foi parar aí? Eu sei como é que foi parar. Né? Então, irmãos, assim, a ética do cristão na internet, ela tem que ser segundo a luz da Bíblia. Sermos o mesmo que nós somos na vida secular, na internet. E saiba que é tudo rastreável. Tudo rastreável. Onde você entra, onde você entrou, o que você fez, é perfeitamente rastreável. Não adianta entrar no modo anônimo, não? Não adianta entrar no modo anônimo, porque fica registrado não no seu dispositivo, mas nos servidores mundiais que suportam a internet. Nem deletar não vale. Deletar também não adianta. E cuidado, se você entrar num site pornográfico que distribui informação de pornografia infantil, e a Polícia Federal nessas ações aí pegarem, vão bater na porta da tua casa. Imagina que vergonha. A esposa, os filhos, Você vai ter. para o nome de Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essa lição vai ser importante para a gente abordar em vários assuntos. Irmãos, chegamos ao final. Hoje eu sei, o tempo estourou. Eu falei, não vai ter jeito, eles vão ter que deixar, né? Mas graças a Deus, agradeço a presença dos irmãos aqui, agradeço aí os irmãos internautas que têm orado por esse trabalho, que têm nos ajudado com as suas contribuições. Não são muitas, né? Nós sabemos aí, uns gatos pingados, 10, 15 que contribuem aí com todo mês, dentre os milhares que assistem, mas Deus sabe de todas as coisas. Até aqui tem nos ajudado a sustentar esse trabalho e pedimos que os irmãos continuem contribuindo, continuem nos ajudando, porque é tudo feito em prol do reino de Deus. Agradecer também nosso irmão bispo, né, pastor aqui dessa igreja, congregação de Vila Nova Manchester, que sempre tem aqui acolhido esse trabalho do Portal Escola Dominical. Continuem conosco, que Deus abençoe mais um trimestre em cada congregação e que o nome do Senhor seja mais uma vez glorificado em nome de Jesus. Amém.